Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartTef, VMSP Studio, Alter Vision, OneBit. Muito bem, pessoal que está nos acompanhando aqui. Estamos aqui diretamente de Salvador, na Bahia, do BTX, o BTX, o Bahia Tech Experience. Eu, Caio Camargo. Eu, Fred Alecrim. E hoje, Fred, estamos aqui com pessoas ilustres aqui com a gente para começar a nossa rodada de entrevistas, né? Estamos com o Márcio Gomes e também estamos com a Nayara Mistielli. Olá, Caio, olá, Fred. Dizendo alegria estar aqui com você e nesse grande evento que a Bahia está sediando nesse momento, o maior evento de startups do Nordeste. Eu sou Márcio Gomes, sou pesquisador, sou professor da Universidade do Estado da Bahia e nesse momento estou aqui respondendo à condição de secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. Meu nome é Nayara, eu sou assistente social, trabalho com relacionamento com comunidades na área socioambiental. Sou de Guanambi, Bahia, e sou fundadora da Inovar Socioambiental. Boa, vamos falar da Inovar daqui a pouquinho, né, Fred? Isso aí. Márcio, a gente pensando hoje, né, na SECT, como é que você vê a missão e o propósito da Secretaria em relação a todo o ecossistema de inovação? Primeiro é o desafio hoje de falar de 3 temas que têm um impacto na vida das pessoas. Falar de ciência, tecnologia e inovação é esse compromisso da transformação econômica e social, onde a gente tem como premissa o desenvolvimento local. Então, falar de ciência e tecnologia, a pasta tem essa missão de pensar as estratégias de desenvolvimento a partir das questões prioritárias de um governo como o governo da Bahia, que tem um estado com dimensão territorial. É um país, né, cara? Não é um estado. Tem sempre o estado, né? A Bahia é maior que a França. A gente escuta muito isso. É verdade. E é um estado por ter uma dimensão territorial, tem diversas características e que toda política de governo ele aponta para essa reflexão de identificar as características locais. Por isso que a Bahia é organizada em territórios de identidade. E para que a gente possa, em alguma medida, quando planejar a política pública, quando planejar as intencionalidades, por exemplo, da tecnologia e inovação, possa chegar de forma efetiva na vida das pessoas. A gente entende que, como uma pasta transversal que está em outras agendas, em outras políticas, a gente sempre comenta, onde tem o governo da Bahia, tem ciência, tecnologia e inovação. Bacana. É na educação, é na saúde, é na infraestrutura, é no desenvolvimento rural, e nessa constituição e concepção de gestão que a gente entende o lugar da missão da Secretaria. Então, como é que está o status da Bahia em relação à inovação e nos setores da indústria, do agro hoje? Como é que está a Bahia posicionada isso em frente ao Brasil? Pois bem, você traz aí 2 cadeias produtivas muito bem estabelecidas no campo da inovação, né? Quando a gente fala do agronegócio, nossa região oeste está extremamente constituída de inovação e tecnologia, os grandes investimentos, na produção de grãos. O Oeste é fantástica. Fantástica. Isso é muito forte. Ali Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras. Quando a gente vai para o extremo sul, a gente entende ali que tem um movimento grande ainda com os povos e comunidades tradicionais. Cacau bastante também, Ilhéus. Cacau, Ilhéus. Então, o que a gente tem compreendido com o Estado da Bahia é essa possibilidade, primeiro, de contar com nossas ICTs, né? Então, quando você vê aqui a Nayara também tem um vínculo com a Instituição Federal, que é o IF baiano. A gente precisa, primeiro, potencializar essa grande rede de ICTs no estado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a região oeste... ICT, para quem não entende... O setor de ciência e tecnologia. Que são as universidades, né? Maravilha. Então, como você tem uma Fiocruz, que não é universidade, mas é uma ICT, como você tem a SEI hoje, que é a Superintendência de Estudos Econômicos do Estado. Então, as ICTs têm se espalhado também em decorrência do Marco Legal de Inovação. Mas eu dou sempre um exemplo. Então, a gente teve por cultura e conhecimento que o cacau da Bahia é produzido apenas na região do extremo sul, Ilhéus e Itabuna. A Bahia avança com inovação, com pesquisa, e nós temos aí com uma planta no entendimento de novas pesquisas e desenvolvimento, que a região oeste vai produzir o cacau. E a pesquisa que foi desenvolvida para aquela região é que a produção seja em expressivo número em quantidade, né? E o cacau que está lá na região de Ilhéus e Itabuna é um cacau produzido à sombra. Isso. O cacau do oeste é ao sol, ou seja, a dinâmica de pesquisa dessa planta, né, no sentido da região oeste, bem com outra genética, né? Isso é reflexão enquanto a tecnologia e a inovação pode avançar nos investimentos. Mas como eu estava falando para vocês, a Bahia tem uma característica importante de diversas cadeias de produção. É no agronegócio, é na mineração, como está na região lá de Caetité, na região de Brumado, é com o cacau na região do litoral sul, lá com Ilhéus. E é nesse movimento que a gente tem tentado identificar o papel da ciência e tecnologia,
primeiro no campo das principais cadeias de produção. E tem também o café, né? O café. Você pega ali Chapada, Olha aí. né? Boa lembrança. Piatã, Boa lembrança. também. Vinho começando no norte também ali, tá lá o Longodê, então é isso, Rio começo, Rio Juazeiro, né, que eram coisas que eram impensáveis há alguns anos, né, atrás, assim, quando a gente pensava vinho na Bahia, seria pelo clima impossível, né, cara? Você trouxe 2 exemplos aí importantes, o vinho na região de Juazeiro ali e o café a Chapada Diamantina, né, que tinha muito forte o turismo. E essas cadeias, elas estão bem definidas, né? E o movimento, quando a gente fala assim, onde tem governo, tem ciência de inovação, é um pouco dessa característica de compreender dessas transversalidades e como nós podemos estar desenvolvendo ainda mais nosso estado. E a inovação, eu diria a você que é um grande desafio ainda. Por mais que a gente fale dos grandes produtores, das grandes cadeias, a cultura de inovação é algo muito recente ainda. É como vocês estão percebendo no nosso evento aqui, que a gente traz a universidade, está aqui à nossa esquerda, com os estandes de pelo menos 10 instituições de ensino superior. Quando você vê os estudantes da educação básica trazendo projetos inovadores, é com esse sentimento que a gente precisa incentivar lá na base, porque as grandes experiências e as grandes ideias surgem desse movimento da educação. Os países desenvolvidos, a Europa, apresenta esse movimento que na educação é que se constitui a ideia da inovação. Então a gente sabe que um dos grandes desafios é poder disseminar e fortalecer a inovação nos nossos ambientes, no nosso ecossistema, que acho que é um pouco desse papel do BTX 25. Então a gente tem aqui presente, né, a Nayara, que é uma semente, né, desse ecossistema, desse trabalho, quando a gente sai da teoria da pesquisa para a prática. Né? Então, Nayara, fala um pouquinho da Inovar e fala um pouquinho também da importância do Inovar Cerrado para a tua empresa. A Inovar Socioambiental, ela nasceu, de fato, ali dentro do Inova Cerrado Ideação. Nós participamos o ano passado. Foi uma dor que a gente trouxe, né? Que a gente viu que o município de Guanabi tem, dentre outros municípios também circunvizinhos, que é o fechamento do lixão. Tem um ano que a gente está aí com a operação do aterro sanitário. E aí o que mais me preocupou é a emissão do metano. Todos esses resíduos orgânicos seriam destinados ao aterro sanitário e gerando metano. É um dos que mais que é um dos mais, exatamente, né? Um dos mais prejudiciais aí, aumentando o impacto nas mudanças climáticas. E aí a gente viu aí aquela dor e nós tivemos aí a ideia de realizar a compostagem. Então, a Inovar, a ideia dela é realizar a coleta e compostagem no município de Guanabi e também no futuro a gente levar essa inovação para outros municípios. Nós fizemos o Inova Cerrado Ideação, fizemos todas as etapas de validação, né, da nossa ideia, do nosso serviço, que também entra a parte de educação ambiental, de consultoria, né, para que a gente possa sensibilizar e mobilizar, né, a população, para que elas tenham entendimento, saber que aquele resíduo, ele pode ser reaproveitado, porque às vezes a gente fala muito de reciclagem só dos resíduos recicláveis. E esquecemos de que o orgânico ele também pode ser reciclado e virar o que seria enterrado, o que seria lixo, a gente transformar em um novo produto que é o composto orgânico. Ela estava falando da Inova Cerrado e antes da gente conversar aqui, você falou com o segundo passo aí dessa semente de disseminação, que a Inova Cerrado acelera. Exato. Então fala aí desse ponto e depois a gente vai para o impacto. Como eu falei, nós participamos e nascemos no Inova Cerrado Ideação. Finalizamos o programa em janeiro, né, 29 de janeiro desse ano, e nos inscrevemos para participar do Inova Cerrado Tração, que é a nova etapa. E fomos selecionados hoje aí com o apoio, né, da Secretaria de Tecnologia e Inovação, onde nos acompanha, né, nos auxilia com uma bolsa, que isso aí é muito importante para o empreendedor, né, principalmente para aqueles que estão ainda engateando, para que a gente possa, de fato, ali dar os primeiros passos. Então, nós estamos aí participando do Inova Cerrado Tração e estamos já com vários planos de ações, né, a serem realizados e executados, para que no final do programa, em dezembro, a gente de fato esteja dado os primeiros passos para o nosso projeto sair do papel. Muito bem. Vamos lá, os impactos. Como é que tá os impactos disso? Os impactos. O objetivo do nosso projeto é gerar impacto ambiental, social e econômico. Trazendo aqui, fazer um pitch bem rápido para vocês, aproveitar os 30 segundos. E aí só uma coisa aqui, ó, eu sempre vou entrar aqui com o
BTX traduz, para quem não é do meio de startup, um pitch é uma apresentação, um discurso de vendas do seu próprio negócio, né? Então o que ela está falando aí é exatamente, ela vai apresentar um negócio que muitas vezes é utilizado para investidores, né, para captar recursos. Exato. Nós trazemos a dor é que hoje no Brasil, mais de 50% dos resíduos sólidos urbanos gerados, eles são orgânicos e são destinados a lixões e aterros sanitários. Hoje aí o Brasil ele gera mais de 87 milhões de resíduos sólidos por ano. Então, um pouquinho mais da metade é orgânico e é enterrado ou jogado no lixão. E a Inovar, ela transforma esse problema em uma solução, realizando a coleta e compostagem desses resíduos orgânicos e transformando o que seria lixo em um adubo de alta qualidade. O objetivo principal hoje da Inovar é parte do adubo produzido ser destinado, doado à agricultura familiar. Bacana. Fortalecendo aí uma agricultura sustentável e principalmente aqueles que entregam a merenda escolar através do PENAR e do PAA. Então, também a gente entra na parte de segurança alimentar, garantindo aí uma alimentação saudável para os alunos da rede municipal e quem sabe aí no futuro da rede estadual. Sai o resíduo e vira produto para vocês para manter a empresa como um ativo, mas parte desse produto é deslocado em prol da própria comunidade no final do dia. Exatamente. Isso é um ciclo virtuoso. Virtuoso, fantástico. Márcio, pensando, eu vou fazer essa pergunta para você e também para desafios, né? Porque quando a gente fala em ecossistema de tecnologia, inovação, a gente fala sempre nos grandes centros. Nós aqui no Nordeste, muitas vezes, nós estamos de lado, porque normalmente se fala em São Paulo, se fala em Florianópolis, se fala... Quais são os desafios, né, para a gente se posicionar aqui na Bahia, no Nordeste, e realmente conseguir fazer o futuro que vocês pensam em termos de tecnologia, inovação e seus impactos para o Estado e para a região? Resolver a questão das assimetrias regionais. Os últimos indicadores o IBID, que saiu recentemente aí uma pesquisa dos estados da federação, tem um destaque no relatório que fala assim: o Nordeste e a Bahia têm uma capacidade enorme de inovação, de empreendimentos inovadores, mas falta mais investimento. Sim. Essa luta é a luta permanente a nível nacional dos secretários de Estado do Nordeste, porque como você falou, os investimentos vão geralmente para as grandes indústrias, que está no setor ali no Sul-Sudeste, isso. É exemplo da nosso documento referência com o governo atual da Nova Indústria Brasil. Nós temos pautado isso, o governador também, junto ao nosso presidente Lula, que o modelo de desenvolvimento econômico, um pouco que reflete também o estado da Bahia, ainda é um modelo centrado nas grandes indústrias na região Sul e Sudeste. E, naturalmente, quando você cria uma política de desenvolvimento focado no financiamento, a vocação de captação de recursos de investimento está nessa região também. Então, quando eu falo para você da disseminação da inovação, é na necessidade de estabelecer e fortalecer esse ecossistema também na capacidade de captação de investimentos. E acho que o BTX, o que a gente celebra com o BTX nesse momento? É justamente esse movimento de reconhecer não só os investimentos do governo do Estado, a exemplo do que na era traz aqui, está trazendo editais do governo, editais da FAPESD, editais de parcerias com a FINEP e que potencializa em alguma medida nossos pequenos inventores, nossas meninas e meninos que estão no interior do estado e que vê numa possibilidade de uma ideia se tornar um empreendimento. O exemplo que ela está trazendo aqui é justamente isso. Ela vem lá da região sudoeste, minha região, minha cidade, que é Guanambi. A coincidência que vocês botaram aqui na mesa justamente a pessoa que tem afeto também com o meu território, que fica a 800 quilômetros da capital e que por vezes também não tem essa oportunidade de vivenciar essas experiências que nós estamos vivenciando aqui com o BTX. E aí um destaque para a região qual é? Região de Guanambi, Brumado, Caetité, a gente estava comentando ontem estava comentando com o governador, essa cidade é uma região rica de possibilidades. Eu tenho a mineração, tem energia eólica hoje, um grande investimento. A Bahia é o maior produtor de energias renováveis do Brasil hoje, com um parque o Afonso, com os eólicos, por exemplo. Também. Era maravilhoso. E vai se tornar agora também a primeira região tem um data center. Uma cidade pequena como Igaporã está na construção aí, com a Renova Energia também construindo data centers. Isso é o máximo de desenvolvimento para uma região como a região sudoeste lá. Talvez um dos maiores ouros do Brasil é se tornar grandes data centers para o mundo inteiro. É o grande movimento. Então sua pergunta aponta qual é o desafio? Mais investimento. Mas a gente sabe também que só ter investimento não é suficiente se a gente não compreender o lugar da inovação. Então assim, a gente sabe que
Esse ambiente é um ambiente ainda muito restrito. Então, quando eu reforço de novo, quando eu trago a educação básica para dentro desse evento, eu digo assim, meninos, é possível. Tenha boas ideias, tenha criatividade, porque é possível você tem outros caminhos, existem outros caminhos que não além da universidade. E o bacana é que quando a gente fala de inovação, a gente fala de produtividade, né? E produtividade geram receitas, né? E hoje, quando a gente está falando de um agro mais forte, numa indústria mais forte, em algumas regiões que não eram assim no passado, você começa a ver efeitos nas cidades. Que efeitos vocês estão observando nessas cidades que estão se desenvolvendo com novas culturas, com mais tecnologia, com mais inovação na economia local? Porque isso gera comércio, gera serviço, gera um monte de fatores positivos. Como é que vocês estão observando isso como resultado dessa inovação? E tem uma coisa, né, Márcio, que é também um outro impacto do investimento vir para cá, é a gente manter as startups aqui na região também, né? Porque às vezes o cara começa, mas como o recurso está lá, ele precisa ir para perto do recurso. E aí a gente perde aqui. Como é que ele vai ver primeiro da cidade aqui? Como é que vocês estão sentindo isso como na cidade? Pela leitura que eu faço, Caio e Fred, o ambiente de inovação é um ambiente meio que invisível, né? A gente não consegue quantificar, por vezes, esse grau de investimento e essa capacidade de geração de emprego e renda. Posso estar falando bobagem, mas é um sentimento. Então, é a mesma coisa dentro do governo. Quanto é que o governo investe hoje com ciência, tecnologia e inovação? Se for um pensamento curto, vai olhar apenas o que está na minha pasta. Mas não é o que está apenas na pasta da ciência e tecnologia. É o indireto. O governo tem mais de 5 bilhões de investimento com ciência e tecnologia. Então a inovação é um pouco desse movimento. E a gente percebe que discutir inovação e inclusão é outra pauta. Sim. É outra pauta. Então nós temos 2 grandes desafios. A inclusão como política de geração e renda, a inovação como parte de inclusão. O que eu posso falar de inovação, como você citou, das grandes indústrias, do agronegócio, que nem sempre tem a condição de gerar inclusão para os municípios baianos, que são, a grande maioria, com IDH e IDM baixos. Então, essas são reflexos. Eu acho que o grande desafio é esse, é a capilaridade da inovação. Ela entra nas pequenas cidades, os micromunicípios, e não somente nas grandes cidades. Eu tenho dado um exemplo, vem de novo a região, né? Minha primeira agenda, enquanto secretário, foi na cidade de Caetité. Nós estávamos, eu ainda como chefe de gabinete da pasta, e por ser de uma universidade multicamp, a UNEB é multicamp, a Universidade do Estado da Bahia é multicamp. Eu sempre tive na minha característica e princípio de gestão essa relação territorial. E aí me recebeu um convite para implementar um programa chamado Território Inovador. O que é que foi a provocação feita por um consórcio? A Bahia é organizada por território e por consórcios multidimensionais. E esse consórcio fez a provocação: pô, Márcio, você não tem interesse de a gente fazer formação para jovens na área de inovação? Não tem como duvidar de não dizer um sim, né? Não dá, né? Formar 50 jovens. Então, o consórcio, que é organizado por 19 municípios, fez uma seleção para todos os municípios ter algum agente inovador. Estamos com a conclusão do curso agora acontecendo, formando 50 jovens. Ou seja, esse movimento da formação, da oportunidade, ela é fundamental para a gente poder provocar o ecossistema. Então, no momento que o município me procure, o município tem interesse de incentivar, de investir em inovação. Esse é o movimento que a gente está acreditando que vai poder gerar bons frutos. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção! Já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência.
Chegou a Alter Vision, a inteligência artificial que transforma as câmeras da sua loja em poderosas ferramentas de venda. Muito além de contar fluxo, a Alter Vision mede a taxa de conversão e exclui funcionários da contagem. Além disso, possui uma inteligência artificial disponível no seu WhatsApp, que conhece o fluxo na loja, número de vendas, horários de baixa conversão, e com isso ajuda você a faturar mais. E tem condição especial, hein? Ouvintes do Varejo Cash ganham uma câmera grátis na primeira loja. Alter Vision, o olho do dono em cada uma das suas lojas. Vamos agora àquela pergunta que eu fiz anterior, os seus desafios, porque aqui tem investimento, aí é o que? É conscientizar as pessoas, por onde passa os desafios? Tracionar com investimento, onde está o desafio? Bom, primeiro é o investimento financeiro, é um dos nossos maiores desafios. Como eu falei, hoje nós estamos aí tendo um incentivo, né, da FAPESB, através do governo do estado, da Secretaria de Tecnologia e Inovação, mas para que a gente possa, de fato, rodar um projeto nessa magnitude, hoje o Guanambi ele tem aí uma média de 93 mil habitantes, então, para que a gente possa, de fato, desenvolver esse projeto, contemplando toda a população, a gente precisa de um investimento, sim, financeiro bem considerável, para que a gente possa executar com êxito. Inicialmente, nós estamos realizando algo bem tímido, né, de forma tímida, para que a gente possa, de fato, mostrar o nosso trabalho, que de fato ali tem um resultado e visando aí no futuro a gente conseguir investidores para que possam nos apoiar. E também a de conscientização, sim, é um desafio muito grande para que a gente possa estar trabalhando, mas eu creio que a gente fazendo toda uma mobilização, uma educação ambiental, a gente consegue sim sensibilizar. Agora, no seu caso, ela está mais condicionada essa educação aos municípios que podem ser clientes de vocês no futuro, ou ao consumidor final, que é aquele que tem a consciência do lixo gerado e como é o impacto? Como é que funciona isso no teu ecossistema? Hoje, os municípios. Eu acredito que quando a gente traz resultados e que a gente consiga ali sensibilizar o município de que aquela dor existe, né, e que a gente tenha a solução, a gente consegue depois mobilizar toda a população usuária, né? E é uma questão interessante, né? Porque se a gente para e pensa, o seu negócio, você começa ali, você melhora a saúde, porque o lixo ele vai ser melhor tratado, então é menos custo de saúde para o município, né? Você acaba gerando a questão do adubo de mais qualidade que vai para a alimentação, o que ajuda no aprendizado, no processo de aprendizagem e tudo, porque a pessoa é bem alimentada. E, além disso, você gera renda para o produtor, o microprodutor, ou seja, tem muito ganho aí nisso, né? Muito ganho, muito ganho. Quando eu falo que, de fato, o nosso serviço, ele traz impacto ambiental, social e econômico, é isso. É a gente trabalhar aí a economia circular, né? O fortalecimento de uma agricultura sustentável, né? Uma agroecologia aí, onde, quando o secretário fala, a gente tem a parceria, né, com o Instituto Federal Baiano, que cedeu o espaço para que a gente possa estar desenvolvendo esse projeto lá dentro de uma área, né, cedida por eles, para que a gente possa fazer a compostagem. Então, de fato, a gente levar aí todo esse ganho, né, para a sociedade, para a comunidade, para o meio ambiente. Mas, Caio, deixa eu me dar uma parte. Qual é, eu vou falar de desafio, a barreira. Observe, a gente não fala de inovação para o setor privado, mas inovação no setor público tem algumas burocracias que travam esse processo. Por mais que o município queira contratar os serviços da Inovar, hoje ele faz uso do modelo de compras públicas tradicionais. Licitação, chamada pública. O modelo não evoluiu. Não atende, né? Mas por que não evolui? Quando eu falo da disseminação da inovação, eu estava na agenda ali agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico dos municípios da Bahia, o fórum que eles criaram. Fundamental. E a principal agenda com eles é a disseminação do Marco Legal de Inovação. O país tem um Marco Legal de Inovação que não é de conhecimento dos gestores municipais. E aí que entra de novo. Qual é o papel da SECT nesse movimento? Para além do fomento, a gente precisa formar os gestores públicos para entender que nós temos sim um modelo que favorece a contratação de startups, de empresas, através de encomendas tecnológicas. Não posso contratar startup porque não tem porte para atender no município. Isso é errado, porque deveria ser laboratórios, né? Olha o cuidado, Nayara, está aqui tentando justificar a dimensão. Coitada, me perdoe, viu, Nayara?
a dimensão da importância do projeto, da ideia dela. Era pro pessoal estar indo atrás dela, né? Exatamente, não é isso. Qual é o papel da SECA? Eu preciso disseminar o marco legal. Nós precisamos. E não é só os municípios, gestores municipais, gestores, os órgãos de controle, de maneira geral, precisa conhecer que nós temos um documento hoje, a nível nacional e estadual, que favorece sim eu contratar uma encomenda tecnológica. Exemplo do que está acontecendo aqui. Então os desafios estão postos. Em Caetité, de novo, teve uma experiência, me permita, me delongar um pouco. Pois não, vamos lá, por favor. Eu tive em Caetité também nessa agenda da formação do jovem, eu acabei não complementando a ideia, fugiu a memória. E aí encontrei um empresário. O empresário me fez o convite para ir no local onde funcionava a empresa. Caetité é uma cidade antiga, uma cidade histórica também. Você vai na porta, você vê casas antigas. Quando eu entrei, curioso, encontrei um pouco mais de 6 jovens de bermuda e camiseta trabalhando com tecnologia de turismo. Aí eu tomei aquele susto, em Caetité, o empresário conversando, justificando os investimentos com faturamento mensal de 400 mil, prestando serviço para todo o Brasil. Travel Tech. O Instituto Federal Baiano tem formação em TI, então todos os meninos que saem de lá, ele aproveita a formação dos meninos, os meninos ganham o mundo, porque não precisa estar no local para trabalhar, vocês sabem disso. O mundo mudou, isso aí. E no final, e o prefeito comigo do lado, e no final disse, eu preciso da ajuda da Secretaria de Estado. Disse que foi. A minha emissão de nota fiscal, o sistema da prefeitura não reconhece a emissão de nota fiscal. Eu sou caetitense. Eu gostaria que esses dividendos do imposto ficassem no município. Como é que você me ajuda? O prefeito do lado, se coçando. Disse, prefeito, puxa aí o empresário logo para a prefeitura e tente conversar. É encomenda tecnológica. O CNPJ dele estava onde? Está em Salvador. Ele prestando serviço em Caetité, mas o CNPJ está em Salvador. E aí tem outras questões no jurídico, no financeiro, que envolve também essa dimensão da transversalidade da ciência e tecnologia. Mas é só um exemplo e deve acontecer em boa parte no estado também, outras experiências como essa, ainda mais depois da pandemia. Então a gente entende que tem um dever ainda do governo público, né, do governo do estado, desse diálogo, de dar o match. Né? Ou seja, tem boas ideias, tem uma empresa ali com ideia bacana para botar para rodar, mas a gente tem a burocracia tentando assim, não sei o que é isso, a inovação está distante Isso disso. é um tema que pouca gente traz, assim, nos holofotes, né? Faz todo sentido, né? Não é só sobre ter a inovação, mas ter como trazer ela para dentro do negócio, né, cara? Ok, o negócio é a prefeitura, é o serviço, mas é isso mesmo. E o pior é quando você já tem um meio e há uma ausência de conhecimento daquilo. É um fato. Você falou muito dessa questão da abertura de expansão de consciência, como o Fred gosta de falar, né? De conscientizar os outros prefeituras e tudo mais. Mas quais seriam 3 grandes linhas de atuação em temas de tecnologia? O que vocês têm visto hoje? Automação, a IA. Hoje, quando a gente fala de inovação, também, né? o que a gente está olhando como foco hoje da Secretaria? Diria conectividade. Conectividade. O acesso à conectividade. Como você sabe, a Bahia é uma dimensão de um estado grande. As dificuldades hoje com telefonia celular ainda acontecem. É um passo atrás, né? A gente entende que a conectividade, nesse tema central que nós acompanhamos nos últimos meses com os Estados Unidos, a questão da economia digital passa por esse movimento. E um foco de governo, missão do governador Jerônimo é justamente garantir que a conectividade pode chegar aos municípios da Bahia. Você tem uma grande rede nacional chamada RNP, vocês devem conhecer, Rede Nacional de Pesquisa, que liga os estados da federação por meio de fibra ótica. Então nós estamos nesses investimentos também com as ICTs, com as universidades, institutos de ciência e tecnologia, ampliando essa rede de ICTs. O data center, quando chega também nesse movimento. Aí você pergunta, por que Igaporã? Igaporã tem o anel de fibra óptica que liga o resto do país. Então é por isso que está lá em Igaporã, porque Igaporã é bonita não, tal, mas porque tem todas umas características que favorecem a isso. Também. Então a conectividade é central. Para além disso, esse movimento é de a gente estimular a população baiana a entender e compreender a importância da inovação para o desenvolvimento econômico e social. Então nós temos agendas que transversalizam hoje com os municípios da Bahia. Como eu falo, o modelo de política pública da Bahia é um modelo que deve passar sempre pela relação do território e o município. Não tem como a gente desenvolver se não for nessa dinâmica de entender que os problemas sociais, econômicos que estão lá no município, é lá que a gente precisa agir e estar atuando. Então nós temos sim essa preocupação. A inovação, como vocês estão percebendo aqui, nós temos parceiros importantes como o Sebrae. Esse evento do BTX sinaliza para isso, que é importante a gente estar sempre parceirizando, consolidando alguns temas, e isso é princípio de trabalho, é princípio de gestão também. Alguma coisa aqui sobre a lista? Eu tô colocando para vocês aqui, é um produto
anual nosso, que é a revista Bahia Paciência. Aqui, ó, dá um foco pra gente aqui, Laerte, aqui, ó. A gente tá na cama aqui, ó. Ele tem essa intencionalidade de trazer as experiências de startups como a de Nayara, que a gente possa divulgar, disseminar para o resto do país. A Bahia faz inovação, tem bons projetos e que pode também abrir portas aí para o mundo, né? Ontem a gente recebeu uma série de investidores aí de Portugal, da França, da Itália, tentando também trazer o tema da internacionalização. A Bahia tem um equipamento que tem um valor também importante para nós, que é o Parque Tecnológico da Bahia. Nós estamos num debate com essa agenda, entendendo que o Parque Tecnológico não é apenas da Bahia, ele está em Salvador, mas precisa interiorizar também para outras agendas. E nesse movimento que nós estamos também tentando refletir, apoiando a ponta através do que a gente tem de boas ideias, né, de bons investimentos, também garantindo infraestrutura. Nayara, você tá aí com o teu produto, é isso? Tô com O produto da da empresa? Inovar, exato. Laerte, bota no close pra nós aqui também, Laerte, aqui, ó. Laerte é nosso parceiro de transmissão, o cara da Profox. A nave mãe aqui com a gente, aqui, ó. Primeiro eu queria ter a oportunidade de falar da experiência do BTX, que com certeza será um divisor de águas. A gente ter a oportunidade, nós que viemos lá do interior, né, ter a oportunidade de estar aqui nesse espaço de conexão, é muito network, cada conversa que a gente tem, a gente consegue ali ampliar a nossa visão. E é isso, a Inovar, ela traz esse cunho de inovação e sustentabilidade, né? É o nosso DNA. E aí, preocupada em trazer algo para o BTX, para além dos nossos serviços, que é a consultoria e a educação ambiental, nós queríamos trazer, né, um pouquinho do que vai ser o produto final. A matéria. Exatamente. E aí, como a gente queria algo bem mais sustentável, falei, não cabe a gente levar uma tag que vai ser descartada, porque vai ir na contramão do que a gente está levando em relação à sustentabilidade. Então, nós criamos a nossa tag através do papel reciclável, com sementes. Então, após a pessoa fazer a leitura do nosso cartão, tem um passo a passo do que fazer, ele vai plantar esse papel. Então, mais uma vez aí a inovação trazendo o seu sentido para o BTX. Então, o BTX ele traz toda essa conexão mesmo de inovação, ciência, tecnologia e sustentabilidade. Muito bem. E assim a gente vai encerrando essa nossa primeira entrevista. Isso aí. Agradecer o secretário Márcios, agradecer a Nayara também. Conheci Guanambi, né? Eu já fui ali Guanambi, Caculé, Brumado. Já foi essa região, é muito bacana. É bom demais conhecer pessoas de lá também. E daqui a pouco mais entrevistas com vocês. Não tem Direto de Salvador, Bahia. Bombado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Um abraço. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.